Ela é especialista em diversas coisas. Ela é professora universitária em diversas universidades assim de grande renome. Como transformar executores em protagonistas? Esta resposta é muito importante. Aí a gente vai ver os adultos de 2020 fazendo dancinha na frente do TikTok. Aí você pensa, gente, alguma coisa deu errado? O líder, ele tem muito ponto cego, cara. É que às vezes as pessoas olham o líder e falam, cara, ele deveria saber de tudo. E se você teve tudo isso que você falou, limite, horário, pode, não pode, isso sim, isso não. Você vai entendendo que, opa, o mundo não é liberalidade. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast especial, o Ninja Talks. Eu estou com uma convidada muito incrível aqui, tava conversando nos bastidores, olha, tem muita coisa legal para aprender hoje. Eu trouxe aqui a Aline para falar com vocês, a Aline Marti. Olha, ela é especialista em diversas coisas, até é difícil falar no que ela é especialista. Ela é professora universitária, de pós, de bacharelado também, é isso? Não, só na pós. Pós-MBA, enfim, em diversas universidades assim de grande renome. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é como transformar executores, que a gente chama de executores invisíveis, que ficam ali na empresa, em protagonistas, né? A Aline, ela é consultora e especialista em desenvolvimento de pessoas, na parte de gestão de pessoas, educação disruptiva e metodologia andragógica. Você sabe o que é isso? Você vai aprender nesse podcast como implementar isso no dia a dia, não é isso? Das empresas? Certo, Aline? Isso aí. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter vindo pra cá, tá bom? Eu que te agradeço, Tamo Edson, junto, pelo imagina. convite aí. Show de bola, vamos lá, que eu tô muito ansioso para aprender o que nós vamos falar. Vamos falar sobre inteligência artificial também, como é que tá esse mundo todo, enfim. Então, primeira pergunta que eu te faço, e daqui seguimos em frente, o que é essa questão da metodologia andragógica, é isso? Andragogia? Isso. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, andragogia é a aprendizagem do adulto. Então, que é diferente do aprendizado da criança, né? Enquanto a criança, ela funciona como uma esponjinha e ela absorve tudo e muitas vezes, e na maioria das vezes sem filtro, o adulto não, né? O adulto, a aprendizagem do adulto, né? Para ele absorver tem que fazer sentido para ele, né? Senão realmente passa batido, né? Por quê? Porque a gente tem muita informação para processar, né, no dia a dia. Então, a gente só vai fixar se aquilo realmente marcar. E para marcar, eu não posso usar uma metodologia normal, né? Colocar ele sentadinho numa cadeira, ouvindo, paradinho, quietinho, né? Aliás, nem a criança faz isso, né? Imagina um adulto, né? Que tem uma série de outros pensamentos, preocupações, responsabilidades. E se aquele momento não for impactante, não for realmente uma experiência para ele não vai absorver. Então, a aprendizagem do adulto exige de quem está ensinando uma série de metodologias para realmente prender a atenção e ajudar a fixar o conteúdo. E aí tem vários métodos que a gente utiliza, né? Que legal. Como a gente fala, por exemplo, a sala de aula invertida e uma série de outras ações, né? Música que a gente coloca, né? Por exemplo, eu tenho um treinamento em que eu utilizo música, chamo Construindo Sons o programa. Legal. E veio justamente dessa evolução e dessa necessidade que a gente for sentindo de melhorar, ampliar os horizontes para ajudar na fixação de conteúdo. Que interessante, que interessante. Por exemplo, nas empresas hoje, igual você comentou, não só empresas, né, mas a educação tradicional, como você disse, é aquela que até falam por aí, né, que tudo evolui muito rápido. Mas quando a gente olha para a sala de aula, para a educação, é um modelo que não está evoluindo na mesma velocidade, né? Então você vai nas escolas, mesmo escolas de níveis altíssimos, você vê o mesmo modelo, basicamente, né? O professor falando e a criança ali, né? Escutando, né? Numa coisa mais passiva, né? E o que você vê dessa questão desse modelo tradicional? Você vê que ele está morrendo no Brasil, no mundo inteiro? Como é que tá essa parte para você? Porque essa questão da andragogia é mais para adultos, pelo que você comentou, ou para criança também? Não. Andragogia, porque andra é de adulto, né? Vem do adulto. Tá. A etimologia desta palavra, né? E logia de estudo, né? Então é do adulto, o estudo do adulto, a aprendizagem do adulto. Tá. Então ele é voltado para o adulto. Mas essa pergunta que você está fazendo é muito importante, né? Porque
Por que essa mudança e por que a necessidade da mudança? Bom, a evasão escolar, ela não acontece só nos primeiros anos. As universidades vêm perdendo alunos de maneira drástica, né? E, infelizmente, eles migram. A primeiro processo não vou mais presencial, vou para online. Vai para online, deixa a câmera fechada, está lá rodando a aula e ele não está participando. Por quê? Porque aquele professor que deveria está utilizando as metodologias ativas para atrair, né, trabalhos participativos, usando a sala de aula invertida, em que o aluno é que apresenta o conteúdo e o professor vai, como você falou ali nos bastidores, facilitando o processo de aprendizado e ali fazendo algumas pequenas correções, algumas pequenas participações, né? Esse é o ideal, na verdade, da aprendizagem do adulto. Mas a gente ainda vê muito a aprendizagem tradicional, onde o professor fala e o aluno está ali sentado escutando. Sim. Né? Quando muito, o professor faz uma outra pergunta, mas assim, não engaja os alunos de tal forma que a entrega deles é que constrói a aula, né? Os trabalhos em equipe que eles fazem ali em sala e depois eles apresentam e isso gera uma discussão. Então, existem várias metodologias e é a falta disso, em grande parte. Claro que tem uma soma de outros fatores, né? O tempo mais escasso, a questão, né, da logística, que interfere, obviamente, né, na decisão do aluno de ir presencialmente para, né, uma universidade. Mas, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, enfim, alguns anos atrás, eu dava aula para uma turma de 60 alunos. Hoje, quando muito, a turma tem 20. Na minha época tinha 48 pessoas na 2010, que eu me formei. Imagina, era 48 pessoas. Na sua época que você é super jovem ainda. Eu me formei em 2010, então foram 4 anos. Então foi em 2006 que eu fiz faculdade. A administração, na época era administração com ênfase em alguma coisa, né? Na época com recursos humanos. E aí que você comentou, realmente, a evasão, ela aumenta bem. Talvez por isso que começa, boa parte das universidades começa com muitos alunos, né? Porque sabe que vai ter uma evasão ali natural, né? Agora uma pergunta assim que eu faço, por exemplo, até conectando assim bastante com o nosso público também, que trabalha em empresas ali, executivos, enfim, analistas. Como é que eles conseguem sair daquele executor invisível, vamos chamar assim, né? Que é aquela pessoa que carrega o piano diariamente e outras pessoas acabam levando o crédito no lugar dessa pessoa. Nesse caso, ela não tem necessariamente acesso a uma metodologia, uma professora como você, que explica de forma ativa essa metodologia ativa, a andragogia, enfim. E quando, quiçá, se tiver, essa pessoa tem um gestor que ele vai meio que aprendendo olhando só. Ele não tem uma estrutura ensinando, né? Como algumas, na empresa, por exemplo, a gente gosta muito de ensinar ali perto, mostrando aqui, assim, etc. Tal. Como é que esse cara faz se ele não tem essa metodologia ativa para ensinar ele? Como é que ele mesmo pode fazer isso? Tem como se auto-aplicar isso? Bom, é um pouco mais difícil, né? Porque, claro que você pode aprender sozinho, né? Você pode pesquisar, fazer uma curadoria, ler livros. Existem uma infinidade de livros, vídeos explicando sobre isso e que pode, vamos lá, ajudar essa pessoa a entender esse processo. Agora, mais do que entender, vem, né, para essa pessoa que está ali no operacional, existe uma habilidade que é importantíssima, que é a iniciativa. Interessante. Eu trabalho, muitas vezes eu escuto isso. Aline, eu trabalho numa empresa que não me dá abertura, que eu não tenho espaço, eu queria sugerir, mas nunca me perguntaram. Eu falei, ok, você já tentou sugerir? Porque uma coisa, nunca alguém te perguntou. Sim. Mas isso não significa que se você falar, alguém não vai ouvir. Talvez o gestor que está lá
por alguma razão, né, cometeu o erro de não perguntar, Sim. né? De não abrir e de não dar voz para o time. Agora, não significa que ele não gostaria de ouvir. Exato. Né? Talvez ele também não foi ensinado a fazer isso. Exato. Né? Mas não quer dizer que não há espaço. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Você já tentou fazer? Já teve a iniciativa, né, de abrir esse espaço? Porque muitos dos espaços que... Você é empreendedor, você sabe disso. Muitos dos espaços que a gente conquista é porque a gente abriu, é porque a gente foi lá, batalhou, né? É que a gente fez acontecer, né? Para quem é empreendedor sabe bem do que eu estou falando. Exato. Mas o colaborador também é um intraempreendedor. Ele não precisa ter a sua empresa para ter um comportamento empreendedor. E tudo começa com a iniciativa, né? Então, o primeiro passo é esse. Iniciativa. Eu já tentei... Né? Aí me respondem às vezes. Eu já tentei, mas não tive espaço. Eu falei, bom, então a minha pergunta é, o que é que você está fazendo nessa empresa? Está valendo a pena para você? Faz sentido você ir lá só para apertar o parafuso? Né? Maneira de falar. Sim, sim, sim. Se você não vê sentido, não vê espaço, não vê crescimento, né? Você está feliz, né, fazendo isso? Porque se a pessoa disser que tá, também tem o seguinte, né? Nem todo mundo tá afim, né? Porque ao falar, ao expor, ao dar uma ideia, né? Tem a lei da Patagônia, né? Que a gente brinca. Quem dá ideia faz. Exato. Né? Então, entenda que se você tiver a iniciativa de sugerir, pode ser que alguém diga, gostei. Assume. Faz. Né? Gostei. Faz então pra gente. Então, você tem que estar disposto a ouvir também, né? Vai ouvir ou não, mas pode ser que alguém diga, então vem fazer. Exato. Né? Então, você, além de iniciativa, tem que ter a coragem. E acabativa também. E até o final. Isso mesmo. Mas é bem curioso, porque lá na empresa, por exemplo, isso é muito comum. Eu falo pro time que isso acaba sendo, obviamente, uma oportunidade. Porque muitas vezes, igual você comentou, o líder, ele tem muito ponto cego, cara. É que às vezes as pessoas olham o líder e falam, cara, ele deveria saber de tudo. Tem muito ponto cego, exato. Qualquer. E pelo fato de ele estar na operação, muitas vezes ele não enxerga. É verdade. Se ele dá um passo para trás, se ele sai de férias e volta, por exemplo, ele já volta com outra cabeça, né? Então, isso que você comentou da pessoa levantar a mão, ter a iniciativa, é bem importante, porque ao mesmo tempo que ela vai ajudar o setor, vai ajudar a área como um todo, também tem a oportunidade de gerenciar, não necessariamente ser o dono, mas ele ser o cabeça daquele novo projeto, né? E aquele projeto, às vezes, vira um grande projeto na área, uma grande mudança, e quem deu a ideia, quem sugeriu, quem puxou isso foi aquele liderado, né? E às vezes as pessoas acabam tendo um pouco de medo de falar, vou falar nada, eu quero menos trabalho para mim, né? Com certeza. Uma das minhas disciplinas na pós-graduação é planejamento de carreira. Legal. E eu abro a primeira aula dizendo, gente, o plano de carreira é uma responsabilidade sua e não da empresa onde você está. A empresa tem um plano de carreira que ela montou lá de acordo com as suas possibilidades, aquilo que ela acha que faz sentido, né, para a sua empresa. Agora, não é responsabilidade dela aonde você quer chegar. Exatamente. Isso a responsabilidade é totalmente sua. Exato. Né? Então, a iniciativa é sua. Sempre é. Exato. Né? Claro. Aí tem o outro lado, claro, vai da empresa investir ou não nesse colaborador, né? Ser uma empresa justa, honesta nesse sentido, de dar as oportunidades nos devidos tempos e, obviamente, havendo as possibilidades, né? Tem... Exato. Não, interessantíssimo esse negócio que você comentou, porque, veja, lá na empresa, né, no Ninja, a gente tá com 36 pessoas, mais ou menos, né? E a gente percebe muito essa questão de uma maneira muito positiva, graças a Deus, lá. Porque a gente gosta de contratar pessoas bem determinadas, né? Que estão ali, que sabem o que querem. Claro, às vezes falta referência, porque a gente contrata bastante gente nova também, né? Várias pessoas novas, mas tem uma referência. Mas eu já vi empresas de amigos, que eu conheço, muitos empresários também, e eu já trabalhei na época como CLT também, eu via, tipo assim, tá, mas qual é o plano de carreira que eu tenho nessa empresa aqui?
Aí você fala, cara, mas qual que é o seu plano da sua carreira? Porque você vai... Aonde Como assim? você vai quer adaptar, chegar? exato, você vai adaptar a sua carreira no plano da carreira lá. E se aquele cara que montou aquele plano de carreira não cabe com o seu plano de carreira, né? Então, é interessante esse tema. Como é que você ajuda nessa parte de planejamento de carreira, né? De crescimento de carreira? Como é que hoje é uma pessoa que está começando, jovens, ou até mesmo uma pessoa que já quer fazer uma transição, quais são os passos para ela seguir? Fala, cara, deixa eu montar minha carreira aqui de fato, de uma maneira estratégica. Como é que você aconselharia uma pessoa assim? Eu faço bastante mentoria nesse aspecto, sabe? Legal. De pessoas que ou estão fazendo transição, ou nem querem fazer transição, mas querem fazer um upgrade, né? Dentro da própria trilha que já estão seguindo. Primeiro passo é, para tudo, vamos rever o que já temos até aqui, qual é o background, né? Qual é o repertório. E... segundo passo, né, feito esse levantamento, joia, para onde você quer seguir? O que te faz feliz? Esta resposta é muito importante. Porque se a pessoa não souber... Tem que dar um passo para trás. Aí tem que fazer realmente uma avaliação, né, de perfil, de competências. Mas as pessoas sabem o que faz feliz? Essa é a questão, né? Não é? Algumas pessoas mais maduras até já têm clareza. A pessoa mais jovem, né, é mais difícil mesmo que tenha, né? Então, faz sentido ela experimentar algumas oportunidades. Eu não estou falando de fazer o job hopping, né? Que é ficar pulando de emprego em emprego. O parkour, né? É quase um parkour aí Isso, de tratar. Né? É o Tarzan das empresas, né? Porque você também não vai aprender nada. E aí vai continuar na dúvida. Mas você ter vivências até para você entender, né? Onde você se sente mais confortável. Lógico que o inventário de personalidade auxilia muito, porque dá alguns direcionamentos para a gente, né? Vamos lá, quais são os teus pontos fortes? Onde você se sente seguro? Isso dá bastante direção, né, para a gente. De onde realmente, para onde direcionar aquela pessoa, né? Que tipo de atividades ele pode se sentir mais feliz, ou então mais realizado, enfim. Legal, então o primeiro passo é identificar essa questão, é isso? Onde, poxa, o que me faz feliz, o que faz sentido para mim, onde eu me projeto daqui a alguns anos, é isso? Seria mais ou menos esse caminho? Isso mesmo. Né? E aí tem uma série de ações, né? Feira de profissões. As universidades, elas propiciam muito isso, né? As feiras de profissões, elas ajudam muito a despertar o interesse, a mostrar como é essa profissão, as possibilidades de carreira, né? É claro que tem muita gente hoje que atua e não necessariamente tem um curso superior, né? Mas as pessoas que brilham nesta condição, elas são raras, né? Sim. O Cortella tem até um exemplo que ele fala do filho dele, né? Que o filho dele, num determinado momento, chegou para ele e disse: pai, eu quero largar a faculdade, eu acho que eu não preciso estudar. E aí ele disse: certo. E baseado em que, né, você vai tomar essa decisão? Ele diz, veja o... Zuckerberg. O Zuckerberg, ele deu esse exemplo. Aí ele falou, veja o Steve Jobs. Bill Gates. Isso. Aí ele falou, ok. Tá, então, pera lá. Vamos lembrar, aonde é que eles estudaram? E aí... né? Eu fui Harvard, Stanford, Berkeley. Ok. Muito bem. Bom, e essas universidades são as melhores do mundo, certo? É isso aí. Bom, então faz o seguinte: estuda, passa nessas universidades e, num determinado momento, você pode largar. Mas aí você vai dizer para mim, pai, eu vou largar Harvard, porque eu já estou preparado o suficiente para seguir uma carreira. Exato. Né? Eu passei em Harvard primeiro, né? Isso, né? Porque, não desmerecendo outras universidades, mas
essas pessoas, né, elas tiveram uma base incrível. Então, né, elas não podem dizer, jamais vão dizer que não tiveram uma base de conhecimento muito bom antes de montar suas grandes empresas. E fato da vida é que elas podem não ter continuado a estudar nessas universidades, mas eles continuaram estudando e continuam até hoje. Claro. Né? Eu não vou lembrar o nome agora. Eu sou péssima de nomes, tá? Mas o fundador da Microsoft. Nossa, agora... Bill Gates? O Bill Gates, isso. Sim. Né? Ele até acompanho ele, mas eu sou péssimo de nomes mesmo. Ele, todo mês, ele lança... Né? Todo mês não, mas tem uma periodicidade em que ele lança a bibliografia que ele recomenda. Livros que ele leu e os principais aprendizados ali. Horas, ele já é presidente do conselho, ele nem precisava mais estar nessa exposição. Sim. Mas ele está lá e está recomendando a leitura, o estudo. Né? Não, show de bola. Então basicamente, é saber o que quer, né? Olhar ali o que te faz feliz. Nunca parar de estudar, obviamente, que você está comentando ali, né? Lifelong learning. Lifelong learning, exatamente. Não ficar igual o Tarzan, né? Igual você comentou, né? De fazer parkour ali em diversas empresas. É bom experimentar coisas novas, porque também acontece não sei, eu acho que deve acontecer, né? Vou melhorar minha frase aqui. De pessoas que estão planejando sua carreira e às vezes ela caiu numa área porque a vida levou para essa área e quando vai ver, não é bem essa área, né? É verdade. Então, como é que os próximos passos ainda dessa pessoa fazer esse planejamento de carreira, qual seria aí os próximos a partir daí? E só um complemento com o que você está falando, Edson. Por exemplo, às vezes a pessoa está seguindo a carreira da família, porque a tradição da família é ser médico, advogado, engenheiro, essas coisas, né? E ela segue isso que a gente chama, né, que é o falso sucesso. Porque no final das contas ela está seguindo a carreira, né, até está herdando muitas vezes o escritório, a condição, a clínica, mas ela não está feliz, né? Então o primeiro passo é fazer realmente o inventário, né, fazer o levantamento de competências, e ela começar a pesquisar realmente que profissões, que áreas ela gostaria de conhecer. E aí, fazer realmente benchmarking, conhecer empresas, profissionais dessas áreas. Conversar com pessoas. Conversar com as pessoas, mentorias, entender. Né? A mentoria é fundamental. Entender o lado bom e o lado difícil de cada profissão. Né? Interessante. E aí começar a estudar e se preparar para assumir. Legal. E se é uma pessoa que de repente já está num nível de maturidade já um pouco mais avançado, sei lá, tá na faixa de uns 35, 40, 50, enfim, seja lá qual idade for, né, ali, que já tem uma carreira já estabelecida, de repente já a pessoa já é, sei lá, gerente de uma grande empresa ou coordenador, enfim, já tem vários anos naquela profissão, já se dá bem, já é conhecido. E, poxa, quero testar outra coisa, só que eu teria que começar muito de baixo, né? Então, acontece muito, por exemplo, em diversos profissionais que estão vendo, por exemplo, a carreira de TI bombar, né? Desenvolvedor, agora com inteligência artificial também. De repente, aquele gestor financeiro, aquele gestor de logística, até médico, estou vendo em relação a isso. Cara, eu vou para a área de tecnologia, só que eu vou ter que começar lá do outro lado como estagiário. Porque tem que aprender do zero, como júnior, né? E nesses casos, como você aconselha essa pessoa fazer essa transição? Aí a gente está falando de planejamento, né, da transição. Primeiro, você tem que fazer uma boa reserva financeira, né, para você poder passar por esse processo, né, por essa lacuna, até você voltar a ter uma remuneração assim, mais condizente com o teu nível. É muito difícil que uma pessoa como essa, por exemplo, volte como estagiário. As empresas não fariam isso, sabe? Porque ela já tem um repertório, um background que, mesmo que seja de outra área, contribui. Né? E hoje é muito comum até as empresas gostarem muito de uma pessoa que é muito... elástica, né? Que transita por várias áreas. Isso é muito bom. Né? E a gente até está vendo que isso é uma grande tendência, sabe? As pessoas terem 3, às vezes até 4 carreiras ao longo da sua vida. Isso cada vez mais vai ser comum.
né? As gerações anteriores, não, né? Ela nascia, né, naquela família, ia ter a profissão do pai e ia morrer com aquela mesma profissão. Hoje não, né? Já está bem comum essa transição e se fizer um bom planejamento, ela já começa como um analista, né? Ela já se posiciona. Mas também outra coisa que é comum, as pessoas, ao investirem nesta outra área, acabarem sendo empreendedores. Exato. Né? Abrindo a sua empresa, né? Trazendo outros profissionais dessa mesma área, porque aí ele aprende junto. Né? Ele está com esse mindset, né, de aprendizado e é um momento super oportuno, né, para novos empreendimentos. Inclusive porque ele tem uma bagagem anterior como profissional, né, como colaborador numa empresa. Então ele tem essa visão dos dois lados e isso é muito útil para o empreendedor. Legal. Né? Legal essa visão que você está trazendo, porque a gente conversa com muitos RHs, né? Eles têm essa questão, mas não tão dessa luz que você trouxe, né, em relação a outro tipo de repertório, né? Por exemplo, a gente contrata bastante também, quer dizer, contratava mais, hoje em dia até um pouco menos por conta da IA, né? E nós vamos chegar nesse tópico também, inclusive, daqui a pouco. Por exemplo, a profissão de copywriter, né? Que é o escrita persuasiva na internet e tal. Que com a IA acabou dando uma reduzida brutal, isso é fato, né? Mas, por exemplo, até então, né? Mas até hoje ainda, né? Um bom copywriter, ele dá pra ver que é aquele cara que tem uma bagagem, que tem um repertório de vida. Não é sobre técnica 1, técnica 2, técnica 3, um gatilho mental aqui, outro ali. A pessoa que tem aquela bagagem de vida, que estudou, que pisou em outras áreas, consegue trazer, né, bem mais peso para seu trabalho, para sua profissão e por aí vai, né? Exato. E você vê isso em outras áreas também, nas empresas por aí? Por exemplo, a área de tecnologia também? Esse peso também? De profissões assim? Depende da área, né? Depende muito da área. Acho que não tem uma fórmula para isso, né? Mas isso que você falou, por exemplo, dessa profissão, é exatamente isso. Como que ele vai contar uma boa história se ele não tem um repertório? Se ele não tem um entendimento sistêmico, né? Holístico, né? Do todo, né? É difícil. Sim. Né? Ele vai ficar muito limitado. Exato. Ao mais do mesmo. Exato. Então, é isso. Acho que tem várias profissões que se beneficiam da bagagem do repertório. Né? Algumas são muito técnicas, né? Por exemplo, na área de TI, não adianta, você tem que ter o conhecimento, né? Pelo menos por enquanto, exato, né? Exato. Daqui a pouco, talvez, né? Até pouco tempo atrás, a gente dizia, bom, nas escolas, saber programar vai ser uma necessidade. Com o advento, né? No final de 2023... Quem sabe? A inteligência artificial na casa das pessoas mostrou que não, meu querido. Você não precisa mais saber o código. Exato. Né? Eu te dou. Me diga o que você quer fazer com o código e eu te ajudo. Exato. Né? Ou seja, eu não preciso estudar esse código. Deixa para a máquina fazer isso. Né? Eu vou usar, através desse código, eu vou criar coisas inimagináveis. Aí é o espaço para o ser humano usar a criatividade, né? Exato. Que é uma habilidade humana. Interessante. Né? Exato, legal. Claro, na parte de TI, né, desenvolvimento, o que eu vejo que eu já trabalhei com diversos desenvolvedores, né? E dá pra ver que, assim, a bagagem que os caras têm de problemas reais é o que faz a diferença. Porque a IA vai ajudar, pelo menos nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, né? Porque daqui a 2, 3, 6 meses, ninguém sabe. Né? Mas nesse exato momento aqui, a gente percebe que a bagagem... E essa ficha caiu aqui com você, né? No podcast. Essa bagagem ainda conta muito, na mesma área de TI. Porque o cara... É aquele cara que passou por todos aqueles problemas que a IA não vai contar. A IA vai te dar o código, igual você comentou. Mas e o efeito colateral daqui duas esquinas? A IA não vai te falar. Aí a IA fala, você tem razão. Eu deveria ter sido esse código aqui ao invés desse. Esse desenvolvedor chega mais ali, né? Interessante. E aproveitando esse tema da IA, como que você está vendo hoje essa questão de líderes, gestão de pessoas, desenvolvimento?
organizacional e pessoal também. Onde que você está vendo que a IA está entrando nisso? Em que ponto? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre a inteligência artificial e essa relação humana nas empresas, liderança? Como é que você enxerga sobre isso? Olha, se feita uma boa curadoria, né, e uma boa pesquisa depois para embasar, eu entendo que a IA é uma baita ferramenta, né, de apoio para o gestor. Porque você joga a problemática e ele vai te dar alguns caminhos, algumas sugestões. Uhum. Ele pode te trazer e traz, né, ferramentas para te ajudar a motivar o time, a desenvolver o time, né, na resolução de problemas, né, a melhorar um pitch, a melhorar um argumento, enfim, a trabalhar uma objeção, uma problemática com um cliente. Tem uma infinidade de coisas que a IA pode ajudar o gestor. Substituir, não, porque quem vai ter que fazer, quem vai ter que aplicar isso é o gestor. Sim. Né? Mas é o aprendizado ali, a informação na mão. Né? Então, não tem essa de ir para casa ruminando o problema e dizendo, cara, eu não faço ideia do que eu vou fazer e amanhã eu tenho reunião com o meu time às 8 da manhã e eu tenho 20 pessoas esperando uma solução. Horas? Vai estudar. Exato. Vai pesquisar. Né? E a IA não é a única fonte, né? Agora tá legal, né? Porque a versão nova tá trazendo as fontes. Então, você clica lá e vê direto da fonte de onde é que ela tá trazendo aquela sugestão, aquela informação. Sim. Né? Então, você pode beber mais e aprofundar, o que na verdade, é o que é recomendado, né? A IA, ela faz o quê? Uma curadoria e te traz um resumex bem legal, bem bacana. Mas então agora vai estudar, né? Vai se aprofundar, vai adquirir esse repertório, porque isso, mastigado, não vai te fazer um bom líder. O que vai fazer é você aprofundar. Mas ela vai te ajudar, vai te dando os caminhos. Né? Interessante. Falando até de IA, você comentou muito interessante. Olhando para a IA hoje, eu vejo que uma das grandes IAs que eu uso muito é a Perplexity, não sei se já ouviu falar. Não, essa não. A Perplexity é maravilhosa, pra mim, assim, substitui muito o Google em muitas coisas, né? Uhum. Perplexity, basicamente, é uma IA também generativa, onde você busca por lá e ela já nasceu com esse drive de ser 100% conectada à internet no sentido de buscas, né? De trazer as fontes. Então, ela vai no Reddit, que é uma grande... No Brasil, até que tem essa grande comunidade, mas fora ainda mais. O Reddit é uma grande comunidade de perguntas e respostas, estilo Quora. E a Perplexity, ele traz tudo de lá, traz do YouTube, você consegue personalizar ainda mais. Só quero fontes acadêmicas, você consegue colocar bem mais específico e assim vai. É muito interessante, porque dá esse embasamento maior ainda, né? Sobre isso. Olhando pro GPT também, nós temos lá o Deep Research, que é a pesquisa profunda, né? O Grok também, que é maravilhoso, gosto bastante. O Grok tá conectado no X, né? O antigo Twitter, né? Então, muita coisa vem da própria base do Twitter. Então, para quem tá buscando isso, é bem, bem legal. Eu ando num caso de amor com o notebook LM. Muito bom também. Muito eu bom. amo aqueles podcasts que eles gravam, né, para transformar aquele conteúdo mais denso, mais acadêmico. Eu tô fazendo mestrado, né? Legal. De quê? Estratégia e análise organizacional. Legal. É bem na linha que eu atuo, né? Desenvolvimento de pessoas, enfim. E às vezes claro, a gente precisa ler, porque no mestrado é um exemplo o tempo todo, sala de aula invertida. Somos nós que preparamos as aulas e o professor, doutor, pós-doutor, ele vai realmente ser ali um facilitador, né? Pouquíssimas são as aulas que os professores mesmo, né, dão. Então, você tem que ler mesmo, você tem que se preparar. Não tem esse papo de, né, você só lê um resumo e... Não, né? Você tem que estar bem preparado. Mas, às vezes eu leio um artigo ou um capítulo de um livro, alguma coisa, e eu penso, gente... Estou entendendo nada, preciso traduzir isso. De um facilitador. Eu preciso de um facilitador. E aí eu jogo lá, mas é um espetáculo, exato. Porque eu disse, porque ele tem eureka! Exato. Entendi, agora eu entendi aonde o autor quer chegar, ou, né, a linha de raciocínio.
Porque ele através, né, da criação de um podcast, é o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Ele facilita o entendimento desses conceitos mais complexos, né? E artigos acadêmicos são essencialmente, né, um autor contando sobre um estudo, né? Sobre ciência. Legal. Né? Sobre uma pesquisa realizada. E muitas vezes são dados complexos, né? Da gente compreender, enfim. E facilita bastante, né? Nossa, é muito bom. Demais. Tem uma outra dica, inclusive até... Eu gosto muito de estudar também, sou meio nerd assim nisso, eu gosto muito de estudar mesmo, gosto muito de ler, enfim. Eu uso IA. O Ninja uma plataforma de aprendizado, né? Tem que ser, né? Exatamente. Poxa. Eu costumo ler em torno de 20 páginas por dia, todos os dias, de livros, enfim... Tenho estudado cada vez mais coisas. A gente vai adquirindo uma idade mais avançada, a gente começa a estudar outras coisas além de só da nossa profissão, né? E a gente vê quanto isso agrega, né? Nas decisões do dia a dia, nisso aqui e tal. Estou estudando muito sobre geopolítica ultimamente, estou estudando muito sobre essa parte também das culturas dos lugares, sabe? Das culturas. Muito interessante. E aí tem falando de IA ainda nessa parte, que complementa além do notebook LM, o próprio ChatGPT, o Grok, enfim... Que tem a parte de o modo voice, né? Que você conversa. Eu tenho uma dica bem legal, que é você também pedir para ele criar um podcast. Então, no modo voz. Então, você coloca, olha, quero que você crie um podcast com duas pessoas, o host e um convidado. Esse convidado é especialista em X, Y, Z, tal. E eu quero que vocês conversem sobre o assunto tal. Então, vai lá, solta. Aí ele vai soltando tal. E você... vai participando, entre aspas, né, do podcast junto. Então, geralmente dá em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, em mais ou menos, desse áudio trocado. Aí você fala, o host comentou sobre isso. Aprofunde agora sobre essa parte. Aí eles vão... Então, você vai guiando o podcast, sabe? É muito interessante. Eu gosto bastante dessa funcionalidade e uso bastante, inclusive, também. Qual é? Do próprio do ChatGPT. Do ChatGPT. ChatGPT, que é o modo voice, né? Do modo voice ali. Tem no celular e no computador também. E o Grok também, que pra mim, o modo voz do Grok é bem mais interessante, assim, né? Mas o GPT é bem bem bom, assim. Então, o notebook ele gera o podcast do que você coloca lá, né? O outro você interage. É muito interessante. Muito legal, legal essa da interação. Porque aí alguém perguntando, aprofundando, não entendi. Exato. Aprofunda mais essa explicação, esse tema. É muito interessante. Ou seja, IA, quem usa IA para quem gosta de estudar, IA é um potencializador 10x, 100x, né, cara? Total. Né? É o que eu sempre digo, né? Costumo brincar, né? Quando a gente está falando da tecnologia, do impacto nos seres humanos, né? Eu sou uma grande estudante desse aspecto, uma super curiosa. Eu estou sempre no Web Summit, lá de Lisboa. Todo ano eu vou, SXSW, né? E sempre me perguntam, mas o que você está fazendo nesses congressos que tem, né, mais a ver com tecnologia? Eu falei assim, é justamente isso. Eu quero saber, né, o que esse trenzinho, né, está causando de impacto nos seres humanos e como é que a gente ajuda esse pessoal a se adaptar e usar essas tecnologias a seu favor. Legal. Uma coisa às vezes acontece, a gente receber um trabalho de um aluno de pós-graduação, feito por IA. E a gente sabe que dá pra saber. A gente conhece a linguagem, enfim, né? Outra coisa é você fazer a pesquisa lá e aprimorar com as suas palavras, aprofundar. É muito diferente, né? Então, uma jogada que eu costumo fazer muito com os meus alunos é legal. Você pode fazer o trabalho pela IA, não estou nem um pouco preocupada com isso. Agora, não será a IA que vai apresentar lá na frente para mim, né? Então, eu quero saber o que é que você aprendeu com toda essa pesquisa. E espero que seja até mais, porque a IA deve te trazer mais coisas, exatamente. Sem dúvida. Legal. E até o incentivo que eu faço da curadoria. Não busca só na IA, busca em outras plataformas também, né? Para você comparar. Testa para ver se aquela referência bibliográfica está correta, porque geralmente vem furada ainda, né? Então, quando a gente provoca os alunos a isso, é muito legal, porque aí realmente você está formando seres pensantes. Exato. Agora, de te trazer pronto, é o que eu disse, né? A reunião que você vai ter com o seu time. Você pode buscar na IA os caminhos, mas quem vai ter que preparar o discurso
você. É você. Exato. Né? Não É a sua oratória, inclusive. É a sua oratória, o seu repertório, né? Então você vai receber ali algumas possibilidades, vai pensar sobre isso, né? E vai escolher o caminho que você acha que faz mais sentido para resolver aquele problema. E vai orientar teu time. Exato. Interessante. Legal. Uma coisa que fiquei bem curioso aqui, até anotei para te perguntar, em relação, como que, por exemplo, um líder que está assistindo aqui agora, que a gente tem bastante líder que assiste a gente aqui, cara, essa metodologia ativa, né, que você comentou. Como que ele consegue, no dia a dia dele, porque ele não é um grande estudioso sobre esse tema, Claro. tá, de repente tá aprendendo agora, literalmente agora com a gente, e, cara, gostei, eu tenho 10 liderados, 5 liderados, qual tática que você daria para, cara, eu tenho um treinamento amanhã para fazer pro meu time, o que eu poderia já fazer de diferente para amanhã já, de repente nessa metodologia ativa, o que você daria de dica para esse líder? Tá. Bom, Para não ficar aquela coisa chata igual você falou, né? Só assim. Vamos lá, né? Se der para deixar para dali alguns dias, eu diria, né? Se for amanhã, aí é um pouco mais difícil. Se não der para mudar a data, né? Mas em podendo mudar, né? Joga o tema com antecedência para time, né? E pede para cada um fazer uma pesquisa sobre aquela situação, sobre aquela problemática que você quer discutir, né? Essa é uma prática, inclusive, para você conduzir adequadamente as reuniões com brainstorm, né? É que a gente... não sei se essa é a palavra mais adequada, mas a gente vulgarizou esse termo brainstorm, né? Existe uma técnica adequada para você fazer isso, onde as pessoas participam da solução. No caso do treinamento, eles participam da construção. Então, você joga os temas, né, ou os assuntos, e você pede para que cada um traga o que pesquisou, o que achou de interessante sobre aquilo. E a construção é feita por todos. Interessante. Olha, eu vi esse tema, ou então você divide já, Zezinho, você vai ficar com essa pesquisa, o Luizinho, o Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Do Tio Patinhas, eu sempre gosto de usar esses termos, porque daí a gente não usa nome de ninguém, né? Exato. O Guinho, Zezinho, Luizinho, né? A gente tá isento aqui. Você pesquisa isso, e daí vocês trazem pra gente, vamos botar na mesa tudo que vocês acharam sobre isso. Né? E você não começa expondo nada, né? Você já abre pedindo, coletando o que eles trouxeram, o que eles pesquisaram, né? E como eu te disse, né? É a metodologia que Berkeley, Stanford, Harvard utilizam de sala, né? De sala de aula, né? Os alunos é que trazem as pesquisas que fizeram, claro, baseado numa orientação do professor. E a aula é construída assim, com essas pesquisas. E, naturalmente, o professor, né, falando aqui, né, do teu exemplo da liderança, vai mediando esses conhecimentos, né, para a construção que fica mais adequada. A gente tem que entender que são pessoas que muitas vezes estão pesquisando o tema pela primeira vez. Então, talvez tragam algumas informações um tanto quanto distorcidas, né? E então você precisa mediar, fazer pequenos ajustes ali, mas isso é mínimo, sabe? Nossa, interessante. Não interfere no aprendizado, porque aí há um ajuste, uma correção, claro, com muita empatia, com muito cuidado, porque se você chegar escrachando, né, tira sarro, ou então diz, não, você fez tudo errado, pode esquecer. Esse cara nunca mais vai pesquisar. Ou então ele vai te trazer o livro ali, ele vai chegar e vai ler o livro para você. Não é isso que você quer. Você quer o entendimento dele sobre aquele assunto, né? Interessantíssimo isso, hein? Então, bem legal. Só que aí, interessante. Então, basicamente, o líder passa antes, ali previamente, olha, gente, nós vamos ter um treinamento, nós vamos ter uma conversa, enfim, tal dia era sobre tal tema. Então, quero que vocês já tragam referências, o que vocês entendem sobre isso. Interessante. Que práticas de mercado, que benchmarking a gente pode ter, que boas práticas de mercado, onde é que a gente enxerga isso. Nossa, super funciona. Muito legal. Super funciona. Porque aí fica uma coisa mais colaborativa ali, né? Muito, muito bom, muito bom. Então, os RHs que estão ouvindo a gente aí também,
É hora de dar bastante treinamento. E essa metodologia, se a pessoa quiser pesquisar sobre isso, é metodologia ativa o nome? Metodologias ativas. Interessante. Isso aí. Tem muitos cursos muitos cursos no mercado, né, falando sobre isso, como aplicar, enfim. Tem muitos vídeos. Mas, basicamente, é você dividir com a tua audiência, com o teu público, a contribuição para aquela aula ser construída. Né? Então, claro, você tem que se desvestir, né? Se despir da posição de sabe tudo, né? De dono do conhecimento, para alguém que está ali apenas mediando o conhecimento. Até porque, mesmo que sejam coisas mínimas, quando as pessoas trouxerem, né, o que cada um estudou, quem está ouvindo, o líder que tá, o mediador, no caso, ali, né, o treinador que está ouvindo, com certeza ele vai aprender uma coisa nova de uma coisa ali. Não tenha dúvida. Então essa metodologia é bem interessante porque ajuda, nossa, 360, né? Economiza tempo do professor, de uma certa maneira, não precisar necessariamente preparar um material, lógico que ele tem que ter o material dele ali, né? Mas não é aquele negócio de slide, né? A aula tradicional. Eu ensino e você fica sentadinho escutando. Não, é uma construção de todos. E aí existem muitos estudos científicos que comprovam, né, que quando a construção é feita por todos, o engajamento e até a absorção é infinitamente maior do que quando as pessoas estão ali só para receber. Então... Bem legal, bem legal. Dá trabalho, é verdade, mas é muito divertido. Mas tudo dá trabalho, né? Hoje em dia, né? As coisas boas dão trabalho, exato. Né? Essa que é a verdade. Bem pontuado, exato. Né? Legal. E você que dá muita consultoria também, né? Mentorias, consultorias. O que você tem visto de mercado, assim, dessa safra da liderança da nova geração? O que você tem visto, que muito se fala das novas gerações também, né? A geração Z agora, né? Que tá que tá atuante cada vez mais no mercado, né? Enfim, depois tem a Alpha, salvo engano, né? O que você tem observado disso, no sentido de liderança, os conflitos, isso está acontecendo bastante ou não? Veja, da mesma forma que a gente tem, né, os pontos positivos de qualquer geração, né? A gente também tem os pontos de atenção, né, para todas as gerações, não só dessa geração. Em específico dessa, a gente vê que até por força das circunstâncias e até da evolução da própria humanidade. Então, não é responsabilidade deles essa certa fragilidade emocional, né? As gerações anteriores, por N razões, até por ter mais liberdade, cresciam com mais liberdade, né? Não tinha tanto medo, né? Eram talvez até um pouco mais... corriam mais riscos, enfim, né? As gerações mais jovens, elas já nasceram num ambiente muito mais limitado, né? Até por uma questão de segurança. É só a gente olhar as crianças até a década de 80, 90 no máximo, 80, que cresciam muito ali, brincando na rua, e tá tudo certo, né? E se machucavam e não tinha aquela super proteção. Hoje, não é nem recomendado, né? Que se deixe uma criança, né, circulando por aí sozinha, né? Por conta do aumento da violência e tudo mais. Lógico, né? Protege, mas por outro lado, tira delas uma experiência que vai fazer falta na fase adulta, né? No momento de pagar entrar, boletos. No momento de entrar para o mercado de trabalho, né? Porque se eu já não tenho essa bagagem, esse preparo, né? Essas cicatrizes no joelho, né? Não tive todas essas experiências. Quando eu entro no mercado de trabalho, ele não mudou. Pelo contrário, as metas estão cada vez mais, né? Mais desafiadoras, né? O mercado está cada vez mais competitivo,
né? Antes as empresas tinham uma certa segurança, elas tinham eram líderes, o segundo colocado estava lá atrás, né? Hoje não. Hoje você abriu uma empresa, você pode ser líder de mercado, daqui a pouco Exato. alguém vai lá e tira o teu espaço, né? A gente viu acontecer bem rapidinho, né? O próprio ChatGPT, não foi isso que aconteceu? Muito rápido. Veio a DeepSeek, né? DeepSeek. E rapidinho derrubou as ações, Exato. né? E assim é em todos os mercados. Não existe mais, né, o monopólio e nem a liderança por muito tempo. Então, o mercado de trabalho tá bem mais desafiador do que era para esses profissionais anteriores. Por que eu estou contextualizando tudo isso? Né? Porque isso também acaba formando líderes mais fragilizados, não tão preparados para lidar, né, com essa problemática da saúde mental, que é um problema, é uma pandemia, né, a própria Organização Mundial da Saúde já decretou, né, todas as nações estão preocupadas com esse aumento estratosférico, né, dos problemas de saúde mental, independente da natureza ou da gravidade, né? Hoje, por exemplo, tem 80% da classe trabalhadora no Brasil toma algum tipo de ansiolítico. E a maioria, não digo maioria, vou falar sem dado aqui, né? Mas, porque do que eu vejo, muitos jovens, cara, estão com ansiedade. 17 anos, 16 anos. Isso. E olha que nem começaram. E ansiedade patológica mesmo, falo, né? Não é ansiedade... Isso. E olha que os boletos altos nem começaram a chegar ainda. Então, é claro que é preocupante. E não significa que a dor deles seja... inválida e deva ser menosprezada. Ah, isso é frescura. Não é frescura não, gente. Pelo contrário. É que essas pessoas, infelizmente, chegam despreparadas para enfrentar esse mercado de trabalho que, para gerações anteriores, não era tão rigoroso assim. Era até o processo de mudança era mais lento, né? Então as pessoas ficavam mais tempo, era bem mais gostoso, entre aspas, né? Entrar no mercado de trabalho antes, porque tinha bastante oportunidade. Hoje tem oportunidade, mas as empresas estão exigindo cada vez mais de um jovem, como a gente falou, né? Que muitas vezes aos 18 anos não faz ideia do que é da vida, né? Porque tem muita possibilidade, mas ele não testou nada, ele está inseguro, né? E a gente tem uma liderança jovem tendo que lidar com isso. O que não é justo também para eles, né? Porque... às vezes não tem a bagagem suficiente para ajudar esse outro jovem, né, que está passando por tudo isso. Esse outro jovem precisa de alguém maduro, que o ajude, que ampare, que acolha. E às vezes esse líder jovem não tem isso. Essa bagagem, esse know-how. Às vezes sim, né? Mas são as exceções, né? E até o próprio fato que a gente falou da IA também, até essa cicatriz, entre aspas, essa dor de ir lá e pesquisar, ler um monte de coisa para encontrar, com a IA facilita muito, né? Isso também impacta. Por exemplo, eu vi esses dias, acho que não foi no podcast, não lembro onde eu vi isso, que eu achei muito curioso. Antigamente, não tão antigamente, mas antigamente, assim, o pessoal assistia muito o Jornal Nacional, jornais da noite, né? Lia jornal, etc. E o curioso é que o esporte sempre ficava no final do jornal. Né? Porque segurava a audiência. Então, querendo ou não, aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquela família, ficava ali ouvindo notícias de economia, de saúde. Então, meio que tava meio hibernando ali, mas tá assistindo para esperar até o futebol. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, a pessoa já vai no futebol direto. Não é isso? Porque tem os canais específicos, etc. Então... no geral, também vai caindo, né? Querendo ou não, né? Essa parte. Então, a gente tem muito mais acesso a tudo, essa geração, inclusive. Mas também tem essa base, né? Que não tá tão... Eu me preocupo muito com isso, sabia? Eu tenho uma filha de 10 anos, né? E um filho de 6. Como que a gente... Né, pra criar... Nossa, é um desafio. Porque como é que, ao mesmo tempo, você tem que inserir no mundo da tecnologia? Porque senão vai ficar pra trás, efetivamente. E ao mesmo tempo, cara, vai pegar um livro, vai ler.
Aham. livro, né? Eu vou pegar o e-book da minha filha esse dia. Não, tem um e-book aqui no celular. Sim, eu sei. Mas pega esse livro aqui, vai folhear esse negócio. E o que você faz? O exemplo arrasta, né? Eles têm que te ver lendo, né? E você lê junto com eles. Isso também é uma prática muito legal, né? Você pegar o livro, né, para a criança lá de 6 anos e ler junto, né? Para ela de 10 anos, uma literatura que seja legal. Então, vamos lá. Lê para mim 2 páginas, me conta o que você entendeu, me conta a história, eu tô curioso, né? Isso, infelizmente, muitos pais não fazem, né? Então, acabam dando um tablet que é muito mais rápido também. E mais fácil, ó, pega aí que eu vou fazer outras coisas aqui também, né? E esse é um problema, né? Na ciência a gente costuma dizer, né? Bom, quando virou milênio e a internet explodiu, né? A gente imaginava, os adultos de 2020 serão super adultos. Porque eles vão ter acesso a um mundo de informações que a gente não tem, que nunca ninguém teve. Então, imagina, né, esse adulto. A expectativa da ciência era essa, né? Eu costumo brincar até nos treinamentos. Aí a gente vai ver os adultos de 2020, da década, né? Fazendo dancinha, né? Na frente do TikTok. Aí você pensa, gente, alguma coisa deu errado, né? A gente errou alguma coisa aqui na programação, porque não é possível, né? Não é possível que a gente não soube aproveitar esse arsenal todo, né? Então, tem uma baita responsabilidade aí dos papais, né, em resgatar isso. Para as crianças, para os adolescentes, né, para os jovens, os filhos, jovens adultos, né, que busquem, que sejam eternos curiosos, que duvidem, né, da primeira informação. Né, porque a gente sabe que toda informação, algumas vezes e muitas vezes, é manipulada. Então, leia em mais de um jornal para ver se é isso mesmo, para ver se faz sentido, se a informação bate. Porque a gente sabe, o artigo, a revista, o jornal, enfim, ele tem viés, ele é escrito, né, por um ser humano ou pela IA, que também é alimentado por um ser humano. Portanto, sempre vai ter um viés, vai ter um lado. É muito difícil para a gente ser imparcial, porque você tem o teu mindset, teus valores, a tua história, né, a tua bagagem, o teu repertório. Você sempre vai ter uma tendência. Isso não está errado. Por isso que a gente sempre recomenda. Não siga só um autor, não siga só um influenciador. Né? Siga mais de um que traga outras visões, outros conteúdos, que traga outra visão sobre o mesmo ponto de vista, para que você amplie, né? Amplie o teu repertório e quando isso vai fazer muita diferença em tudo, né, cara? Como sempre fez, e vai fazer. Não, é exatamente isso. Essa questão de você aumentar o repertório, ser um eterno aprendiz. Isso. Né? De evitar a polaridade. É assim, esse é o certo. Não. Esse pode ser o certo para você, mas para o fulano de uma outra cultura, outra coisa é certa e você precisa respeitar. Né? Você pode não concordar e tá tudo bem. Né? Mas respeitar, sim. Legal. Né? Isso que você comentou, a gente percebe também que, querendo ou não, a educação de base, quando ela não acontece, acaba desembocando agora também nas empresas, querendo ou não, né? Então, por exemplo, em que sentido? Os jovens que chegam nas empresas, por exemplo, muitas vezes sem referência, não sabem nada, né? Não é nada sobre parte técnica a gente ensina, né, experiência, mas sobre vida, sobre coisas, sobre até comportamentos básicos, né, que não tem noção mesmo, assim, nesse caso, né, então a gente percebe, a gente tem muito essa filosofia num grande mentor nosso, o Alex, que também trabalha com gestão de pessoas, que ele fala, e muito bem falado, a gente percebe hoje, eu vejo na prática, aquele filho, filha, que ele teve aquele
os pais mais chatos, vamos chamar assim, né? No ótimo modo de dizer, que deu limites, que falou que não, que sim, vai pro seu quarto chorar, pode chorar quanto quiser, aquela palmadinha, aqueles limites mesmo. Você vê que os profissionais que chegam hoje no mercado, que a gente tem várias pessoas, inclusive tem na nossa plateia aqui, tem gente também aqui de 20 e poucos anos que entraram na empresa com 19, 18, e você percebe que essas pessoas que tiveram esses pais assim, são as que mais performam na vida adulta. Não tenha dúvida. Por quê? Porque uma empresa, né? Uma empresa é uma cópia do família, mundo, né? Da sociedade, que tem regras, tem limites, tem horários, né? Tem normas. Tem chefe. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Isso não é uma família? Sim, tem irmão chato. Não estou dizendo que a empresa é uma família. Eu não sou favorável a esse jargão, né? Uma empresa é uma empresa, uma família é uma família. Mas são instituições que funcionam, né, numa base muito similar. Exato. Né? E se você teve tudo isso que você falou, limite, horário, pode, não pode, isso sim, isso não, né? Gostando ou não gostando, mas desde o início, né, da tua vida você vai entendendo que, opa, o mundo não é liberalidade, é liberdade. Liberdade com consequências das escolhas que você fizer. Exatamente. Né? Então, é diferente. Né? E aí você tem toda a razão. Uma criança que vai aprendendo, né, que existem consequências para as suas escolhas, para os seus comportamentos, que existem limites que você não vai poder transpor, ela sobrevive muito mais fácil, cresce, né, e adoece menos. Interessante. Está tudo conectado. É, super conectado. Né? Então, a responsabilidade, né, desses jovens que hoje, né, estão sofrendo muito e chegam despreparados, infelizmente é sim dos pais, não tem outra explicação. E não é que eles são os vilões, tá? Pelo contrário, muitas vezes eles também são as vítimas. Sim, não tiveram a orientação adequada de como conduzir com essa mudança geracional. A gente teve uma mudança de era. Não uma era de mudança, porque era de mudança a gente está vivendo desde que o ser humano, o Homo sapiens, surgiu na Terra. Né? Mas a gente teve uma mudança de era com o advento da internet. E agora de novo com a IA. Nunca explicado, né, na nossa história, né, a nossa mudança. E os pais que sofreram, né, que tiveram filhos bem nessa transição, que sofreram e alguns ainda estão sofrendo porque... E agora, como é que eu lido com isso? Exato. Porque eu fui educado num modelo totalmente diferente, mas o meu filho chega da escola falando coisas que... E agora, como eu vou contra? Eu vou criar um inimigo, então, se eu disser não? Legal. Né? Sim. É muito difícil para os pais. Interessante. Né? Muito difícil. Quando vão buscar ajuda, eles ainda encontram o caminho, mas muitas das vezes não vão, né? E aí eles vão pelo feeling. Eu acho que eu vou fazer isso, né? E acaba indo para outros caminhos, né? Nossa, muito legal o nosso bate-papo aqui. Parece que a turma já tá passando um bastão voando aqui, quase uma hora já. A gente bateu aqui já. Muito legal. Já fica o convite pra você voltar mais uma vez aqui, tá? Pra gente fazer outros temas, outras temáticas. Dá pra fazer muito mais. Vamos falar. Mas quero te perguntar agora um pouco da sua parte mais pessoal, né? Diga lá. Aqui, sobre a Aline. Qual foi o momento mais desafiador que você teve na sua vida pessoal, não profissional? E como você superou isso, né? Como é que foi esse momento? O mais desafiador? Cara, esse momento aqui foi desafiador. Uau! Essa é uma pergunta... Eu sei responder, mas é uma pergunta difícil. Foi quando meu filho, quando ele tinha 10 anos, ele resolveu morar com o pai. Né? E aquilo para mim foi um momento... certeza que foi o momento mais difícil da minha vida, onde eu tive que reaprender uma série de coisas, né? E entender que eu não era soberana e que eu não era aquela heroína de mãe que, né, eu achava que era, né? Tanto que ele optou, né, por ter uma outra vivência. E foi? Né? E foi. Que ano foi isso? Ele tinha 10 anos,
Bom, ele tá com 28 agora, 18 anos atrás, 2000 e uns quebradinho, 2004, 2007, 2000 e pouquinho aí, 2005, acho, se não me falha a memória. Ele morou 2 anos com o pai, 2 anos e meio, mais ou menos isso. E depois ele voltou, né? E ficou comigo até a fase adulta. Agora ele mora na casa dele, né? Uhum. Mas a gente tem uma ótima relação. Mas esse foi um momento bastante importante também para eu aprender a perder coisas, né? Coisas não, né? Na verdade, ali... Eu nunca gostei de perder nada, né? Sempre fui muito... como diz, uma pessoa muito competitiva, né? E perdê-lo, não é perdê-lo, né? Não deixei de vê-lo, mas perder, né? Esse contato com ele, esse convívio diário foi muito difícil de aceitar. Muito difícil, né? E até por força de todas as circunstâncias, enfim. E a gente não sabe, né? Mas será que ele vai voltar? Será que ele me ama? Né? Então, mexe muito com uma série de coisas, uma série de sentimentos. Lógico que vem a síndrome do impostor em tudo, né? E alguns arrependimentos. Puxa, será que o investimento que eu fiz na minha carreira, será que isso não fez com que alimentasse essa escolha? E vem um monte de coisa. Mas nesses 2 anos que seguiram, eu também aproveitei para me reencontrar, sabe? Para amadurecer, aprender a lidar melhor com as perdas, né? E entender que eu não seria a melhor em tudo nunca, né? E que um dia de cada vez, né? Até o dia que ele voltou e... ele morou comigo até ele tá com 28, acho que faz uns 4 anos, 5 anos que ele tá morando sozinho. Foi morar cedo, né, sozinho, enfim. Legal. E foi uma construção que a gente fez junto, né? Então Você fez terapia nessa época, não? Hã? Fez terapia nessa época? Isso, opa, ainda bem que você lembrou disso. Tá aí o grande ponto de apoio nesse momento, né? A terapia me deu muito apoio, me fortaleceu muito para superar esse momento e me preparar para viver esta ausência, essa escolha, né? Entender, né? Por que isso tudo aconteceu, né? E para eu aproveitar a jornada também, né? Legal. Tipo, não posso obrigar ele a estar comigo. Então, como é que eu faço para aproveitar da melhor forma essa jornada que vem pela frente? Foi essencial. Interessante. Né? Que legal essa história. Nossa, muito interessante. Interessante. Sabe que eu nunca tinha me feito essa pergunta. Legal. Né? Então, até foi curioso contar isso, porque em público eu nunca contei, né? Obrigado pela confiança, inclusive. Legal. Imagina, que isso. Muito inspiradora. Mas eu acho que eu só conto por isso, sabe? Porque primeiro já está superado, né? E depois, porque eu não olho para isso com vitimismo. Eu olho para isso como um momento de aprendizado. E das suas palavras, isso, tudo que você está falando realmente reforça isso. Tanto que a nossa relação depois foi uma outra relação, uma construção, né? Hoje ele mora na casa dele, mas nós nos falamos todos os dias, né? Ele trabalha comigo, né? Legal. Ele também é videomaker, enfim, faz sites, ele é publicitário. Vamos chamar ele um dia aqui para fazer um podcast também. Daí pede para ele te Pra contar a versão dele. Isso aí, né? E ele trabalha comigo no projeto do Construindo Sons, depois entra lá para ver, ele que faz todos os trabalhos para nós, fez toda a direção artística no início do projeto. Que legal, um abraço para ele, tá? Qual o nome dele? Matheus. Matheus, legal. Poxa, muito obrigado. Nossa, foi um bate-papo bem proveitoso. Tenho certeza que quem tá ouvindo aqui a gente aproveitou bastante. Eu gosto muito de rever
o podcast, porque aqui eu estou como um papel de entrevistador, aprendendo muito, mas depois eu assisto de novo e falei, nossa, que história incrível, essa história também é muito legal. Fica o convite para voltar aqui, tá bom? Vai ser um prazer, o papo foi delicioso. Tá bom? Muito bom mesmo. Obrigada. E aqui fica a última mensagem, se você quiser, falar para a câmera, com o pessoal, qual mensagem você deixaria para quem está assistindo a gente, sobre carreira, sobre vida, sobre negócio, o que você... É com você o microfone aí. Legal. Bom, a minha humilde orientação é que nunca parem de aprender, né? E tem aquele comportamento omnichannel, né, que a gente chama. Aprenda lendo livros, assistindo vídeos, ouvindo podcast, videocast, né? Aprendendo através de palestras gravadas, palestras ao vivo, né? Busque sempre os mais variados canais, porque o ser humano é multicanal. Então, explore isso cada vez mais, seja um eterno curioso. Eu acho que é isso que vai transformar realmente as sociedades, a nossa sociedade de maneira geral, né? Pessoas curiosas, pessoas que estudam, que buscam, que não aceitam nada como uma verdade absoluta. Eu anseio por um mundo assim, sabe? Em que as pessoas realmente usem a internet, como a gente falou, né? Não só para a dancinha do TikTok, tudo bem fazer a dancinha, sim, claro, mas que isso seja um momento de lazer e descontração, mas que usem verdadeiramente para se banhar de conhecimento, porque tem muita coisa boa. Legal. Né? E legal, a gente tem que saber explorar isso, aproveitar que isso está tão fácil, né? Está tão acessível, né? Então, não vamos entrar nessa preguiça de fazer isso, né? Maravilha. Eu posso deixar aqui um convite para as pessoas me seguirem? Bom, pode falar. Vai ter um momento? Agora. Então tá bom. Eu queria convidar as pessoas, né, a me acompanhar. Vocês me encontram em todas as redes sociais, por Aline Marte Consultoria. Acompanhar um pouquinho dos meus conteúdos, dos tipos de treinamento que eu ofereço, né? Até para trocar uma ideia. Às vezes eu posso até demorar algumas horinhas ali para responder, mas é porque eu estou dando treinamento, eu estou dando aula, eu não vou parar, né, para mexer no celular, mas eu sempre respondo todo mundo, né, e vou ficar bem feliz de ter essa interação aí, que as pessoas realmente possam me ver como um instrumento, que é o que eu digo, né, tá lá no meu portfólio. Eu quero ser um instrumento de aprendizado para as pessoas. Legal. Todos os seus contatos aqui, pessoal, o contato da Aline vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Então, legal. Clica lá, vai estar todos os contatos que você passar pra gente, tá? Seja seu Instagram, seu LinkedIn, seu WhatsApp, o que você mandar pra gente, vamos colocar na descrição aqui. Chamem ela, converse com ela. Um amor de pessoa, tá? Presencialmente tá vendo aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, então, tá bom? Valeu, querido. Gente, muito obrigado. Esse então foi mais um episódio aqui do Ninja Talks. Nos vemos no próximo episódio, na próxima semana. Muito legal aqui. Pega esse link, compartilha com os grupos, compartilha com diversas pessoas e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau. Valeu!